Trilha 3, Tendências do Futuro. O que esperar do futuro dos recursos humanos no Brasil? Convidados: Anderson Nagado, Soulan, Carolina Gomes, Alelo, Tatiane Brito, Cato. Moderador: Daniel Consani. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à roda de conversa número 1 da Trilha 3. Vamos falar sobre tendências para o futuro neste RH Top 5 2024, que reúne apenas empresas e profissionais indicados ao Top of Mind de RH deste ciclo de 2024. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e antes da gente começar, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos curtos e barba e bigodes curtos também. Eu estou no meu escritório, em um ambiente bem iluminado, com paredes neutras, alguma decoração atrás de mim, e eu estou vestindo uma camiseta preta. Nessa atividade, a gente vai explorar o seguinte tema: o que esperar do futuro do RH no Brasil? A gente vai falar muito sobre tendência, vai falar muito sobre o futuro do trabalho, mas antes da gente entrar no tema em si, claro, vou apresentar os nossos convidados de hoje. Quem participa nesta atividade é o Anderson Nagado, diretor comercial do grupo Soulan. A Soulan está indicada na categoria Temporários e Efetivos. Também participa com a gente a Carolina Ferreira, a Carol, superintendente de gente na Alelo. A Alelo está indicada na categoria Benefícios Flexíveis / Refeição. E também participa com a gente a Tatiane Brito, coordenadora de RH na Cato. E a Cato está indicada na categoria Site, Plataforma para Recrutamento. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje comigo e abro espaço para que vocês também possam se descrever, começando pelo Anderson. Anderson, seja bem-vindo. Olá, Daniel. Olá, Carol, Tati. Um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. Bom, vamos lá. Eu sou de origem nipônica, tenho estatura média. Hoje eu estou com uma camiseta preta, polo, com cabelo penteado de lado, cabelo preto, olhos pretos, né, como é característico da nossa etnia. E eu tenho uma barba também que é de tamanho médio, né, e que eu gosto dela, já faz alguns anos que eu uso ela. Estou num ambiente de conforto para mim, porque eu estou na minha casa hoje, né, a gente está no formato híbrido e hoje eu estou de casa, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Anderson, obrigado pela participação, e agora eu passo a palavra para a Carol da Alelo. Bom dia pessoal, a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao Daniel, Grupo Top RH, pelo convite. E a ideia é a gente ter um bate-papo aqui super gostoso, né? Bacana sobre esses temas tão relevantes aí de RH. Me autodescrevendo, eu sou a Carol, uma mulher branca, cabelos loiros e longos, hoje presos. Estou usando uma camiseta e um blazer lilás. Também estou no meu home office, como os colegas que ficam aqui no conforto do meu quarto, que vocês podem ver ali ao fundo, né? Desculpa, não podem ver, vou refazer aqui. E também estou aqui no meu home office, assim como os colegas. Ao fundo tem a minha cama com algumas almofadas aí brancas e uma cortina branca também aqui ao meu lado esquerdo. Perfeito, bom demais contar com a sua participação também, Carol. E agora, finalmente, Tatiane Brito, da Cato. Tudo bem, Tati? Bom dia, pessoal, tudo ótimo. É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente trocar tanto conteúdo relevante. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher preta, estou hoje usando uma camiseta branca, com cabelos pretos na altura dos ombros. Ao fundo eu tenho uma parede neutra, uma parte branca e azul, e um quadro aqui branco com listras pretas. Maravilha, agora a gente já pode começar então o nosso bate-papo. E a gente tem uma missão meio complicada, né, gente? Como é que a gente vai falar sobre o futuro do RH num ano não, né? Vários anos acumulados de profundas transformações, né? Não só o RH, é claro, mas eu acho que o RH tem sido alvo de muitas mudanças ao longo do tempo. É claro que outras áreas corporativas passam pelas mesmas mudanças, mas eu acho que em tempos diferentes. A minha sensação é de que, por exemplo, o marketing passou por mudanças muito profundas alguns anos atrás. Ainda é claro que muitas delas reverberem hoje. Mas o RH parece que, sei lá, nos últimos 5 anos, parece que tudo mudou. E é claro que o mercado fornecedor de soluções para RH
contribuiu muito com essas mudanças, com esses avanços, com esse progresso. Tem muita solução nova no mercado. A chamada transformação digital tem um papel fundamental nisso tudo, mas eu queria, na verdade, convidar vocês nesse começo da nossa conversa para que a gente comece a compor meio que um mosaico, né, um quadro para a gente entender o cenário, onde a gente está, onde está o RH em 2024, né? Antes da gente falar do que vai ser o futuro do RH, eu acho importante entender onde a gente está. E aí eu queria começar convidando a Carol, na verdade, porque eu sei que a área de benefícios flexíveis, ela só chama área de benefícios flexíveis porque muitas coisas mudaram nesse segmento, né, Carol? E eu queria que você ajudasse a gente a começar a compor esse mosaico, como eu falei. Legal, Daniel. A gente vem vivendo, né, constantes transformações ao longo dos últimos anos, como você falou. Acredito que nos últimos 10 anos a gente teve uma rampagem quando a gente fala de vivenciar um RH mais estratégico, entrar em temas mais estratégicos, né? Eu sempre falo que a gente, como gestores, líderes, pessoas de RH, sempre tem que trazer o tema de pessoas como tema de negócio para discussão, né? E realmente os benefícios flexíveis vêm aí junto nesse movimento, trabalhando a flexibilidade, que eu acredito muito devido ao pós-pandemia, né? A gente viveu uma realidade de pandemia 100% remoto, e agora a gente ainda vem vivendo alguns desdobramentos do trabalho híbrido. Então, acredito que esse é o grande impulsionador, é o que eu destaco aí nesse movimento de transformação mais recente. Então, as empresas cada vez mais se adaptando a esse novo modelo, e quando a gente fala desse novo modelo, a gente passa tanto por questões legais, jurídicas, né, modelos de contrato de trabalho, a própria discussão de benefícios, até questões de liderança, como que eu, gestor, eu, gestora, consigo fazer realmente liderar um time remoto, os meus rituais, o nosso desafio de trabalhar a cultura organizacional nesse contexto também, cultura de performance, desempenho, desenvolvimento. Na Alelo, a gente fala muito de apoiar os gestores, né, os líderes, com ferramentas, com conteúdo, com repertório, para que a gente tenha cada vez mais líderes preparados para trabalharem com as suas equipes. A gente fala muito também de saúde mental nesse novo contexto, a gente vem vivenciando muito isso desde 2020. Acho que agora, muito mais do que a gente oferecer soluções e iniciativas e programas de saúde, a gente avaliar o que realmente tem efetividade e como a gente consegue apoiar os gestores a terem esse termômetro, né? E junto com isso, espaço para as pessoas serem quem elas são. Então, fiz um apanhado rápido de tudo que eu vejo de desafio, tendo como pano de fundo essa evolução, essa transformação, esse modelo do nosso modelo de trabalho mesmo, né? A nossa forma de trabalhar e de fazer gestão de pessoas. É isso, né, Carol? Até porque, assim, me parece que a nossa própria relação com o trabalho tem sofrido transformações, né? Tem mudado. A gente tem ressignificado tudo isso. A forma de trabalhar employee experience mudou, a forma de trabalhar engajamento mudou, treinamento e desenvolvimento. E a forma de contratar e encontrar os melhores talentos também mudou. E nesse sentido, eu queria convidar a Tati para contar para a gente também como é que a Cato tem vivenciado e liderado uma boa parte dessas transformações, Tati. Legal. Bom, acho que complementando, né, e trazendo ali, construindo junto com a Carol, eu também acredito que o RH vem construindo esse lugar de parceira do negócio, né, de estar próximo do negócio. Eu acho que muito do que a gente vem avançando como RH estratégico, e é como a gente gosta de atuar aqui na Cato, é muito próximo desse negócio, entendendo suas necessidades, seus desafios, porque para que a gente construa e que a gente consiga entregar o que o negócio precisa, a gente precisa entender o que é necessidade. E nesse sentido, né, tecnologia não pode estar fora dessa conversa, né? E é uma tendência forte já há algum tempo. Em 2024, eu acho que isso vem também muito forte. Aqui na Cato, a gente tem um trabalho muito voltado à tecnologia. Então, como que a tecnologia pode ser aliada desse RH, né? Como que a gente pode colocar ela para trabalhar a nosso favor? Então, automatizando processos e tarefas repetitivas, facilitando a vida desse RH, mas também fornecendo indicadores, dados, para que a gente consiga trabalhar em parceria com a liderança. Então, a tecnologia vem realmente para facilitar esse processo, mas também é importante que a gente traga aqui um RH que
trabalha com tecnologia, mas não perde o seu lado humano, né? Isso é uma grande discussão também que a gente tem no mercado. Então, sim, a tecnologia pode ser uma aliada, mas como que a gente coloca a humanização nesses processos, né? O olhar para o outro, falando especificamente do processo de recrutamento. A gente pode ter soluções, né, assim como a Cato, que facilitam eu encontrar o candidato ideal, que eu consiga, nesse momento de triagem, identificar esse candidato, facilitar e ter um processo mais ágil, mas, ao mesmo tempo, como eu estou olhando para a experiência desse candidato, né, eu estou cuidando para que ele tenha uma excelente experiência aqui, então, esse lado mais humano do RH também precisa estar em pauta, e a gente vem discutindo bastante isso esse ano também. Um outro ponto, né, e aí, até pegando um gancho, Daniel, que você trouxe, a nossa relação com o trabalho, né? A Carol mencionou bastante essa questão do trabalho remoto, do trabalho híbrido. Desde a pandemia, as empresas se adaptaram a esse modelo, né? Foram forçadas a se adaptar nesse modelo, e agora a gente vê uma tendência de retorno, né? A Cato fez uma pesquisa recente, onde a gente vê que pelo menos 61% das empresas que participaram desse estudo relataram planejar adotar o modelo híbrido presencial ali em 2024. O híbrido vem se destacando como uma tendência de retorno, e isso impacta, inclusive, a forma como a gestão das equipes é feita, mas ainda assim são aprendizados que a gente carrega, né? E a relação que a gente carrega com o trabalho desse modelo. As pessoas estão priorizando qualidade de vida, estão buscando um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente vê, inclusive, a forma como as gerações encaram a sua relação de trabalho de formas diferentes. Também foi um tema, e é um tema muito discutido esse ano, e acredito que é uma tendência para a gente discutir no futuro. E, por fim, acho que a questão da liderança, né? A gente precisa ter o gestor como esse vetor, né? Fio condutor ali da cultura organizacional, da relação que as pessoas estão estabelecendo com o trabalho, porque é o gestor que está ali próximo no dia a dia, e como o RH trabalha em parceria com essa liderança. Então, acho que também fazendo um panorama geral, acho que é um pouco do que a gente tem enxergado, vivenciado, e que a gente enxerga aí já continuando para o futuro. Boa, maravilha. Acho que estamos na mesma página, assim, em termos de percepção. E eu tenho dito mais recentemente, assim, que o chamado RH estratégico chegou. E eu digo isso porque, assim, eu trabalho com conteúdo voltado para recursos humanos desde 2005, ou seja, 19 para 20 anos. E desde 2005 eu falo de RH estratégico. Mas assim, gente, real, falando a verdade, sei lá, nos primeiros 10 anos em que eu trabalhei com conteúdo, eu vi muito pouco efetivamente mudar no que a gente chamava de RH estratégico. Mas me parece que nesses últimos anos as coisas mudaram muito. E também me parece, aí passando a palavra para o Anderson, que neste cenário de transformações constantes e de fato que agora o RH está posicionado como um agente muito protagonista das estratégias nas organizações, de fato a gente vê cada vez mais RHs ajudando nas decisões mais importantes, junto ao C-Level, ou fazendo parte, de fato, da alta liderança das organizações e tudo mais, me parece que, mais do que nunca, o RH precisa de ajuda, assim, precisa de um trabalho consultivo ou de uma venda consultiva, ele precisa de parceiros que ajudem a entender todo esse cenário, porque assim, gente, é muita coisa mudando, né? A relação das pessoas com o trabalho híbrido ou remoto, o jeito de atrair, o jeito de engajar, quer dizer, não é, a gente fala, tudo isso é responsabilidade do RH, mas o RH gente, é um grupo de pessoas, não é um grupo de iluminados, né? Então, assim, a gente precisa municiar o RH de boas informações, de um bom trabalho de consultoria, porque acho que o RH, em vários sentidos, pode estar meio perdido, e acho que é uma das funções, por exemplo, de eventos como esse, de alguma forma dar algum tipo de contribuição, jogar a luz sobre assuntos e tudo mais. Anderson, desculpa a interação mais longa do que eu estava imaginando, mas passo a palavra para você também compartilhar com a gente como a Soulan tem visto tudo isso. Claro. Foi muito importante essa observação, então eu entendo que isso aí faz parte de um contexto, você trazer uma explicação maior do que, na verdade, a gente está vivenciando. Você falou que desde 2005 participa do nosso meio, vivencia nosso meio, ou seja, estamos falando de muito tempo, quase 20 anos. Eu estou há 25, mais de 25 no mercado. E a palavra RH estratégico a gente sempre ouviu, né? E a gente sempre quis enquanto RH. Sempre quis, né?
dentro do RH corporativo, numa visão de consultoria, onde a gente levava essa necessidade, essa intenção de querer ser um RH estratégico, né, pro board ali, mas o que a gente sempre viu, né, ao longo dessas décadas, e aí infelizmente precisou ter uma pandemia para isso, é de que para as empresas de forma geral, o RH ele tinha que ter um cuidado para fazer o profissional funcionar bem dentro da empresa. Ponto. Quando a gente fala de RH estratégico e a gente fala dos 4 pilares, né, principais que sustentam a gestão de um RH, que é contratar, avaliar, desenvolver e reter, e fazer isso tudo bem, né, contratar certo, avaliar certo, desenvolver certo, reter certo, seja com as políticas de benefícios flexíveis, seja com os modelos de remuneração da empresa, né, e diferenciação de pessoas. Depois que a pessoa entrava na empresa, a gente via que o percurso que ela ia seguir lá dentro, seja para a progressão de carreira, para as meritocracias ou para o próprio desenvolvimento dele, era um pouco colocado, né, num segundo plano, onde o RH tinha que cuidar disso, mas que a empresa entendia que por uma questão osmótica, até às vezes a pessoa teria sua progressão, teria seu crescimento. E onde que a pandemia chegou para mostrar o quanto o RH realmente é estratégico e é importante? Por isso que a gente tem agora um olhar muito para o RH. Porque na pandemia a gente descobriu como as pessoas são humanas de verdade, numa questão realmente de saúde mental. E hoje, principalmente agora, por uma questão geracional, eu falei dos 4 pilares, né? A gente tem o primeiro pilar muito afetado, que é contratar. Quando eu falo questão geracional, é porque na indústria, na área de serviços, né? Até no comércio mesmo, a gente não tem mais pessoas em cargos de entrada, que antes não era o problema. Primeiro emprego, né? Os cargos operacionais, para contratar pessoas. E hoje a dificuldade está aí. A gente que tem muita penetração no mercado, né, em diversos segmentos, a gente vê operações sendo afetadas por SLAs que estão estourados de contratações, né, por falta de mão de obra. E não é crise da mão de obra, né, como a gente sempre falou, o RH sempre trabalhou a ideia, né, da formação, da escala, né, de profissionais em alto nível, etc. Não, a gente está falando agora de cargos de base. E aí sim, o olhar fica para o RH, porque o RH não está conseguindo, às vezes, trazer, né, esse pessoal para começar mesmo a trabalhar dentro do chão, da base da empresa. Eu enxergo agora o RH com muito foco e com muita estratégia para contratar, sim, e automaticamente, né, trazendo essa visão estratégica para a contratação de pessoas, o RH ele passa a ter essa importância já dentro da empresa, falando dos outros pilares, para que também todos os processos e estratégias de RH tenham esse foco mais humano. Então, não estou falando que a pandemia fez bem, né, para o RH, ou de forma geral, né, para o mercado, para a humanidade. Mas a gente vê, a partir dali, também um redesenho e mais real do que é realmente o RH estratégico. Né? Acho que sim, Anderson, e de fato, né, a pandemia foi um impulsionador de algumas dessas transformações. Muita coisa já vinha vindo, mas que a partir dali é um marco zero para algumas questões, acho que ninguém duvidaria ou teria dúvidas. Né? Agora, falando de prioridades, gente, o que eu estou entendendo é que o RH está no meio de um cenário de transformações e tudo mais, mas que ele precisa atacar uma coisa por vez, ou pelo menos ele não consegue dar conta de tudo. Eu queria que a gente começasse a explorar o tema do futuro do RH, ajudando a nossa audiência a priorizar algumas questões, né? Porque me parece, vários assuntos surgiram nas nossas falas aqui, de nós 4, na verdade. A gente falou de saúde mental em algum momento, acho que foi a Carol quem citou. A gente falou do trabalho híbrido bastante, a gente falou das questões de como engajar, de como reter, ou da própria forma da relação do trabalho, da nossa relação com o trabalho que tem mudado também, mas eu imagino que tenha coisas que são mais prioritárias que outras. Como é que vocês têm visto essa ordem ou a escala de prioridades no RH? Começo pela Carol também, que teve um pouquinho mais de tempo para absorver tudo que a gente foi falando, Carol. Como é que a gente ajuda esse RH a priorizar essas batalhas, digamos assim, ou toda essa, ou ajuda, ou todos esses pratos que ele está precisando equilibrar agora? Sim, acho que essa pergunta é uma pergunta de um nosso desafio, que traz o nosso desafio eterno, né, enquanto, pessoas aqui, times de RH. Como a gente equilibra, né, e prioriza tanto uma agenda quando a gente fala de redesenho organizacional, visitação a estruturas,
um olhar para eficiência e sinergia, né? A gente sabe do momento que a gente vive também, de mercados, de economia, todo mundo olhando para onde que a gente pode economizar e onde que é prioridade a gente investir, com uma outra pauta em que a gente traz desenvolvimento, engajamento, necessidade de investimento quando a gente fala de sistemas. Então, esse também é um desafio que a gente, enquanto RH, tem que sempre trazer à mesa. Como a gente equilibra de forma a impulsionar a companhia a chegar onde ela precisa chegar, tanto com esse olhar de eficiência, como também com o olhar de desenvolvimento, de engajamento, de atração, né, e retenção de pessoas. Quando a gente olha as prioridades que a gente trabalhou em 2024, trazendo um pouquinho da nossa experiência aqui na Lelo, a gente trabalhou muito fortemente cultura organizacional, que está aí também como uma das prioridades no RH no cenário mundial, trabalhar a cultura à luz de um propósito, porque quando a gente tem um contato também com o público externo, isso é muito do que é esperado de uma marca, de um posicionamento, né? Qual é o propósito dessa companhia? E eu, como cliente, como consumidor, como eu converso com esse propósito. Então, construir uma cultura organizacional à luz desse propósito, que é como eu me comunico, como eu me posiciono frente ao mercado e aos clientes, é muito importante, porque a gente vivencia dentro aquilo que a gente comunica fora. Então, o que faz parte da nossa cultura aqui, a gente fala muito de evoluir com as trocas, a gente fala de ter o cliente no centro das discussões, né, se importar com cada cliente, orgulho em fazer a diferença e arriscar, corrigir e surpreender, né? Isso é um pouco do que a gente é. Então, à luz de um propósito, a gente trabalhar muito fortemente todos esses pilares, o que é esperado das pessoas. Junto, né, tendo uma liderança ali preparada e engajada como guardiã desses comportamentos. De novo, acho que o desafio do preparo da liderança é sim trazer uma liderança antenada em tecnologia, trazer a tecnologia para essa pauta, né, junto, dentro dessa conversa de cultura organizacional, as nossas ferramentas, como a gente avalia desempenho, como a gente constrói um PDI de qualidade, como a gente acompanha a evolução e desenvolvimento das pessoas, mas tendo essa liderança mais humanizada também, que é não ter a mesma régua de desempenho para todo mundo, né? A gente sempre fala que o nosso melhor pode ser o nosso melhor, meu melhor hoje está aqui, meu melhor amanhã está aqui e hoje está aqui, o líder precisa ter essa visão individualizada para entender qual é o momento de cada pessoa e o que esperar dessa pessoa em termos de performance mesmo, e ajustar a sua delegação a essa luz, né? Tendo ali o ciclo, na Lelo a gente chama o nosso ciclo de desempenho de ciclo de desenvolvimento, que é o momento dentro desse olhar 360 que a gente consegue olhar tanto performance, buscando muito essa relação de confiança entre líder e liderado, numa visão 360, pares também, mas, ao mesmo tempo, todos esses comportamentos esperados da cultura organizacional. Então, acredito que seja muito esse caminho, o olhar da eficiência, da performance, trazendo a cultura organizacional como grande embasamento e preparação e desenvolvimento de uma liderança que seja capaz de impulsionar tudo isso como grandes parceiros do RH. Sabe que você falou uma palavra que eu acho muito importante nesse momento de, não é instabilidade, né, mas de muita mudança, que é confiança, né? Eu acho que construir relações de trabalho com base em confiança ajuda muito a que a gente tenha algum tipo de previsibilidade, a que a gente lide com as transformações de uma maneira mais serena, que a gente previna, inclusive, questões de saúde mental. E acho que, de fato, né, Carol, acho que você matou, assim, se a gente não trabalhar cultura, não tem como trabalhar tudo isso. Como é que você vê tudo isso, Tati, em termos de é, é, o papel do RH frente à cultura, construir relações de confiança e tudo mais? É de fato um desafio, né? E a gente, hoje, quando a gente olha para a cultura, aqui na Cato é uma pauta recorrente e a gente está sempre olhando para isso. E você falando sobre confiança, a gente precisa falar do canal de escuta, né? A gente ter um lugar onde a gente, de fato, as pessoas se sentem confortáveis a compartilhar aquilo que elas
sentem aquilo, a forma como elas estão vivenciando essa cultura, a forma como elas estão vivenciando os processos, essa jornada dentro da companhia, né? Então, quando a gente fala de confiança, acho que em primeiro lugar a gente precisa ter esse canal aberto, né? E aqui na Cato a gente tem as nossas pesquisas de engajamento, a gente está o tempo inteiro ouvindo as nossas pessoas para que assim a gente consiga traçar um objetivo, né? A gente consiga traçar uma estratégia para conseguir atender ao negócio, para que a gente consiga, de fato, ter esse ambiente que a gente está querendo construir. Então, acho que eu partiria daí, né? Acho que eu teria dois principais pontos, né? Acho que o canal de escuta das pessoas, porque ele é o direcionador para todas as estratégias de RH, e, obviamente, em parceria com a liderança, porque, assim como o Daniel comentou, nós não temos o poder, né, de fazer tudo acontecer, a gente precisa ter a liderança muito comprada com esse desafio, muito comprada com construir um ambiente de trabalho saudável, com ouvir as pessoas, né, enfim, com desenvolver as pessoas, atrair, reter, enfim, todos esses desafios de RH. A liderança precisa estar muito próxima, mas a gente também precisa, em contrapartida, fortalecer essa cultura, né? Então, em todas as nossas ações, a gente está sempre falando ali de cultura, de como a gente está, qual é o ambiente que a gente está construindo, acho que isso é muito importante. E aí, no meio disso tudo, né, a gente precisa fazer ali o que o Anderson comentou muito bem. Então, a gente precisa atrair, a gente precisa desenvolver, a gente precisa reter essas pessoas. Então, para fazer esses processos acontecerem, eu permearia essas duas pontas, né? As relações de confiança que a gente está estabelecendo com nossos colaboradores a partir do canal de escuta, mas também com esses líderes, né? A gente também fez aqui na Cato um trabalho muito voltado à liderança, né? Um programa de formação onde a gente entende que a liderança precisa estar comprada com os objetivos do negócio, para onde o negócio está indo, mas também capaz de lidar com esses desafios todos que a gente já está colocando aqui na mesa, né? Eu falei da questão geracional, eu falei aqui dos desafios do trabalho híbrido, remoto, eu falei um pouco aqui também sobre a questão do equilíbrio da vida pessoal e profissional. Se a liderança não está munida, né, de conhecimento, de capacitação mesmo, para lidar com esses temas que não são simples, são temas complexos, a gente não vai conseguir sair do lugar enquanto estratégia de RH, né? Então, acho que passa um pouco por aí a solução, eu diria assim, desses desafios. Acho que sim. E, Anderson, escuta. A Tati falou de dados também. Me parece que não tem como fazer gestão de RH sem conhecer profundamente capital humano, sem captar dados, sem lidar com todas essas informações antes de qualquer ação, né? Sem dúvida. Tanto é que a fala da Carol e da Tati, né, elas encaixam com praticamente a maioria, né, das empresas do mercado, né? Mesmo uma sendo de tecnologia, outra de benefício que também é tecnológico, né? São empresas inovadoras. A palavra inovação, o pessoal acha que inovação é só sistemas, né? Alguma coisa de hardware. Então, não é. Inovação é um termo que a gente de RH a gente usa para tudo, né? Para fazer uma coisinha diferente, para fazer um movimento interno, tudo é inovação. Não tem só a ver com tecnologia. No nosso caso, tem a ver com pessoas até. Mas uma coisa está encavalada na outra, né? A pandemia nos trouxe o trabalho home office. O home office desencadeou no trabalho híbrido. E o híbrido, ele desencadeia palavras essenciais, que envolvem confiança, respeito, responsabilidade. Talvez a palavra confiança no topo ali, das características que envolvem um trabalho híbrido, né? As empresas nos procuram falando, será que é o momento de voltar presencial? Não tem problema voltar presencial, né? Mas primeiro você precisa entender por que você quer voltar. Ah, porque eu não confio nas pessoas, porque eu acho que eles não estão trabalhando direito, eu não achei um sistema que faça controle, que é diferente de confiança, né? Então precisa primeiro trabalhar o quê? E a gente dá um passo para trás, a cultura, né? E a cultura, ela se perde mesmo, né? Se o RH não tiver a referência certa e a forma de como montar essa estratégia de cultura, e as empresas nos procuram muito para falar de cultura, é exatamente isso. É como estabelecer a cultura com uma pessoa que já nasceu no ambiente home office, que está no formato híbrido. A gente sabe que cultura é corredor, cultura é gestor, é dia a dia, né? E a gente estabelecer isso para pessoas que já entram, talvez, num ambiente onde a cultura, né, para ele, né, vai ser mais diferente, vai ser, na verdade, mais lenta até, né, mas que pode ser absorvida. O RH tem esse papel. É como fazer isso acontecer no ambiente híbrido, no ambiente home office. Empresas estão full home office ainda hoje, né? Então é um grande desafio. E eu acho que a prioridade, me pareceu, pela maioria das empresas que a gente realmente acompanhou, e ouvindo a fala da Carol, né, da Tati, é de que realmente
a palavra cultura, né, ela foi interpretada de uma forma muito séria e está sendo realmente o motivo esse ano, né, de grande dedicação dos RHs. E na cultura vem por trás, como eu falei, né, estabelecer conexões de melhor comunicação e confiança, né. É, lógico que tecnologia vem junto também, né. A gente vê hoje como sistemas, a inteligência artificial, o mobile, né, tá aí para apoiar todo mundo nesse formato híbrido. Então, de forma geral, eu acho que como prioridade, né, para os RHs que eu vi esse ano, foi muito investimento em tecnologia para melhorar a comunicação e as relações humanas, né, para trabalhar informação, né, giro de dados, como pano de fundo, a cultura realmente que precisa ser melhor investida ou reinventada muitas vezes, né? Faz todo sentido. Gente, a gente está numa roda de conversa para falar também do que esperar do futuro dos recursos humanos no Brasil. Nesse sentido, eu acho que a gente já tem aqui uma boa base de temas, de desafios, de prioridades, para tentar fazer um exercício de como se preparar para o que vem aí, né? Assim, para nossa audiência começar pelo menos a ter uma ideia, uma luz, um caminho do que é essencial para se preparar para os desafios que estão no nosso futuro próximo, ou às vezes nem tão próximo assim. Eu diria que próximo, porque parece que tudo está tão rápido, né? A gente fala de inteligência artificial um ano, e parece que no ano seguinte é, o chat GPT já sabe tudo da nossa vida, já sabe fazer texto, já sabe dar um roteiro de viagem e tudo mais, né? Mas, eu acho que justamente por isso, por essas transformações tão grandes, esse medo que muita gente tem de perder emprego, de que sua carreira vai ficar obsoleta em pouco tempo e tudo mais, eu acho que o RH tem também um papel fundamental e confiança e cultura é base para isso, né? Também tem um papel muito importante de ser um parceiro das pessoas, do capital humano, no sentido de apaziguar tudo isso, né? Na medida do possível, é claro, a gente não tem o futuro nas mãos, não sabe exatamente o que vem por aí, mas eu queria que a gente começasse, pelo menos, a conversar sobre como desbravar o futuro, mas de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, íntegra, e entendendo que eu não vejo, pelo menos, e aí já compartilhando uma visão muito pessoal, eu não vejo o futuro do trabalho sem uma centralidade, né, um protagonismo de gestores de pessoas. Né? E aí eu não falo nem necessariamente do RH como área, mas dos líderes organizacionais, de gente que entende de gente. Me parece que a função do RH ela é central para o futuro das empresas. Mas é claro que é preciso ter as skills corretas, desenvolver as competências e tudo mais. Gente, como é que vocês veem tudo isso, o papel do RH nos próximos anos? E agora, só para mudar um pouquinho, comece pela Tati. Bom, eu acho que não tem como falar do futuro do RH, o futuro desse RH estratégico, o futuro das empresas, sem conectar com o que eu falei lá no início, né? Então, esse RH está conectado com os desafios de negócio, né? Ele entende o que o seu negócio precisa, e aqui isso vai variar, não tem uma receita de bolo, né? Vai depender do seu contexto, né? Do seu segmento, mas você entende o que é uma necessidade real do seu negócio e para onde ele está caminhando. Eu acho que esse é o ponto de partida ali, né? E junto com isso, né, até o que a gente já falou aqui, não tem como desvincular a cultura, acho que isso não tem como, mas eu vejo um caminho onde o RH, a partir desse entendimento do que o negócio precisa, vai construir, moldar os seus processos para que a gente consiga, de fato, atender. A gente vai conseguir formar e construir esses processos para munir essa liderança, para que ele seja, né, essa liderança seja protagonista desses desafios todos, né? A gente falou aqui sobre tantos temas, e quando eu olho um pouco para o futuro, não tem também como não falar de diversidade, né? A gente caminha para um futuro do trabalho onde a diversidade e a inclusão ela precisa estar em pauta nas empresas, né? É um fator e é um ponto que a gente primordial para a gente aqui na Cato, né? A gente acredita que um ambiente, uma cultura diversa vai conseguir fortalecer o seu negócio, fortalecer as relações de trabalho, e a gente vai ter, né, isso refletido numa sociedade mais justa. Né? A gente teve aqui recentemente nosso mutirão PCD, que a gente já faz aí há 6 anos, e a gente pode proporcionar através desse espaço
oportunidade para as pessoas com deficiência entrarem e retornarem ali ao mercado de trabalho. A gente teve uma participação super alta esse ano, então a gente vê que as pessoas, né, diversas estão em busca de emprego, né, estão buscando essa oportunidade. As empresas que estão atentas a isso e estão se moldando também nesses processos, vão conseguir ser mais competitivas por talento, né? A gente falou aqui tanto sobre o desafio, né? O Anderson comentou sobre o desafio de atrair. Esse é um grande desafio para o RH em 2025, que eu enxergo, e a empresa que não conseguir estar presente com os temas de diversidade, estar falando e vivenciando os temas de cultura, de liderança, olhando para o equilíbrio de vida pessoal e profissional desses colaboradores, não vai conseguir ser competitiva nesse mercado, né? Não vai conseguir atrair os melhores talentos. As pessoas hoje estão num lugar onde elas têm sim, né, em grande parte ali, olhar e avaliar, poxa, eu quero fazer parte dessa empresa, né? Eu preciso acreditar, eu preciso ouvir e de fato sentir que o que é verdadeiro e genuíno que essa empresa está me passando ali, né? Num processo seletivo, num momento de uma entrevista. Então, é um pouco do que a gente fala sobre cultura. A Carol comentou bastante sobre isso. A gente só consegue passar aquilo que de fato a gente vivencia, né? Então, que seja genuíno aquilo que a gente está construindo, que as pessoas, tanto externamente como internamente, consigam perceber esse RH que a gente está querendo construir. Mas, para mim, acho que para fechar aqui, passa muito por esse entendimento do que é a necessidade do negócio, do que é a necessidade das pessoas e dessa relação extremamente estabelecida com a liderança. E aí, Anderson, o que é o futuro do RH, hein? Conta pra gente. Eu vou puxar um pouco da fala aqui da Tati, né? Falando de diversidade e inclusão, né? A gente viu muito o movimento das empresas querendo falar sobre diversidade e inclusão esse ano passado, né? A nossa empresa, Daniel, é uma empresa que a gente tem mais de 80% de quadro feminino, 90% de liderança feminina, né? E eu brinco que eu que sou diversa, né? Nos 10%, mas porque a gente tem realmente no nosso DNA a diversidade e inclusão. E a gente tem visto no mercado realmente um movimento muito saudável de procura do tema. Nossa empresa, né, enquanto realmente incentivadora, né, do DEI no mercado, a gente tem trazido muito essa visão das vagas afirmativas, né, de trabalhar realmente o conceito do PCD não para atendimento à lei de cotas, mas sim para trazer realmente um olhar, né, de acolhimento e também de oportunidade de carreira, né, para PCDs. Então a gente tem trabalhado muito isso. Para você ter uma ideia, né, a gente teve isso a gente começou antes da pandemia, né. A gente teve que olhar de forma nichada para o perfil da maternidade, né? Das mamães que até os 2 anos de idade, né? O filhinho tinha muita dificuldade para conseguir manter o emprego, ter uma saúde mental saudável e com foco no filho. E a gente começou a fazer a formação de recrutadoras no mercado que quisessem mudar de carreira e que tivessem nesse estágio entre a maternidade, né, do 0 aos 2 anos de idade do filho. E foi muito legal, porque a gente viu o movimento no mercado de turmas que a gente tinha para formar essas mamães recrutadoras, né, que queriam mudar de carreira, que queriam ter a oportunidade de ter um novo trabalho, e o formato que a gente dava antes da pandemia era exatamente esse formato home office, né, aproveitando o quê? Um celular, um notebook, uma internet, né, ensinando técnicas de entrevista, enfim, formando, né, profissionais de recrutamento para que elas pudessem conciliar a maternidade com o trabalho. E esse nosso modelo virou até case no mercado, com grandes empresas adotando esse mesmo modelo nosso, né, criado lá antes da pandemia. Então, esse olhar nos traz, às vezes, um pouco de decepção, né, de empresas que falam bastante, mas também nos traz bastante alegria de ver que as empresas estão procurando e querendo fazer esse movimento, né, de poder trabalhar a diversidade e inclusão de uma maneira essencial mesmo, né, e não só num formato um pouco mais só né, decorativo, né. Bom, e aí falando do futuro, né, acho que esse é um dos temas do futuro do RH também, não dá para a gente negar a tecnologia. E falar do futuro de RH com tecnologia é falar de melhorar a performance das pessoas, e falar sobre desenvolvimento sim de pessoas, e falar sobre contratações certas também, sabe, e essa assertividade passa muito pela confiança que o RH tem que ter, né, e tem que dar de mãos dadas com essa tecnologia. A gente fala ali de softwares cada vez mais inteligentes porque por trás tem um algoritmo trabalhando com inteligência artificial,
a forma de como a gente pode, né, se beneficiar dessa inteligência artificial para poder ter mais acesso a conteúdo, a informação, a agilidade, né, de execução de processos. Então, acho que o RH, um dos papéis aí do RH do futuro é realmente incentivar os profissionais, os colaboradores a terem acesso, a terem mecanismos de busca e terem principalmente, né, a tecnologia, a inteligência artificial como amiga para ele poder progredir, para ele poder evoluir e melhorar, né, não só a condição profissional, mas entender que isso aí vai fazer parte até do dia a dia dele, da performance dele. Eu enxergo o futuro do RH na parte humana, tendo realmente a diversidade e inclusão como fator aí de equilíbrio verdadeiro, né, tanto na contratação como na oportunidade de carreiras, e tecnologia voltada aí realmente para inteligência artificial, que vai andar de mãos dadas aí com os colaboradores, né, e gestores. É um belo futuro do RH, né, Carol? O que você acha? Total, total. Aqui concordo 100% com a Tati, com o Anderson também. E vou muito na linha do que eles trouxeram, aí, trazendo um mix, né? Eu acho que conhecer o negócio com profundidade é fundamental, né? Então, a gente ter business partners de RH ali realmente dentro do negócio, discutindo a estratégia do negócio. Eu sempre falo isso, o HRBP, o business partner de RH tem que ter um repertório para falar de igual para igual com aquela liderança do negócio, para realmente entender o seu nível de contribuição e cada vez mais ser acessado, ser acionado para essas discussões estratégicas. E atrelado a isso, a tecnologia que eu trago aqui, a gestão por dados, né, métricas, o data-driven, né, como que então eu conhecendo profundamente o negócio, eu conheço os principais indicadores e métricas e KPIs, e aí, a partir disso, eu desenvolvo os ponteiros que eu quero mexer, o que eu preciso evoluir e mudar para, de novo, a gente conseguir atingir, a gente conseguir chegar nos objetivos que a gente precisa. E aí, quando a gente fala de dados, de métricas, olhando para o futuro, eu acho muito importante a gente trazer essa visão de fora para dentro, né? A gente tem tantas pesquisas, como a Tati trouxe, essa da Cato, tantas outras que a gente tem aí no mercado, acho que esse é um bom caminho. O que a gente tem de estudos, de pesquisas que falam das grandes tendências de RH no Brasil e no mundo? O que o mercado está fazendo? Como que está sendo esse movimento de forma geral? Para daí a gente pensar como que isso se conecta com a nossa cultura, com os nossos valores, com o nosso negócio, e eu trago para dentro, né? E aí, a partir desse desenho do que está acontecendo lá fora como prioridade, eu desenhando, desdobrando para a minha realidade, eu desenhar também as minhas métricas, meus KPIs aqui dentro. Então, falando de diversidade e inclusão, também é importante a gente saber quais ponteiros a gente quer mexer, se é representatividade, se é inclusão, qual dado que a gente usa para partir de um diagnóstico e aí desenhar nosso plano de ação, se é um censo, ou se é uma pesquisa de engajamento, aplicar a pesquisa de engajamento também para a gente entender como está sendo a experiência das pessoas aqui e como desdobramento, mapear quais processos que eu preciso me dedicar, colocar ali esforço para que as pessoas tenham uma experiência mais fluida, aí desde o onboarding até o offboard, quais são os pontos de dor ali nessa jornada para a gente trabalhar. Pesquisa de liderança, a gente falou muito aqui, né, do papel fundamental do líder, então aqui na Lelo a gente tem pesquisas recorrentes em que a gente ouve as pessoas acerca da sua liderança, para a gente ajustar ponteiros, desenhar junto com esses líderes planos de ação. E da perspectiva de segurança psicológica de time, né? Que também a gente tem uma pesquisa chamada Times Incríveis, que a gente faz aí para a gente ver como que está a convivência e o nível de segurança psicológica dentro dos times, como que as pessoas estão lidando para justamente se posicionarem, serem quem elas são, se elas têm voz, se sentem ali realmente como parte daquele time. Então, a partir desses dados, aí fiz um recorte mais interno, é como que a gente desenha as nossas estratégias junto com o board, junto com a alta liderança, quando a gente fala de revisitar processos, investimentos necessários para a gente endereçar essas dores. Então, é um pouco do que eu vejo dessa agenda estratégica de RH mais conectada com o negócio, com tecnologia e os dados. Daniel, se me Fantástico. permite fazer um complemento. Pode falar, Anderson, claro. Tá, me perdoe, você queria complementar alguma coisa, Daniel? Não, imagina, pode falar, fica à vontade.
A fala da Carol me trouxe assim uma coisa bem interessante, né? Olhar primeiro, né, e também ter a consciência do que o mercado está fazendo, o que está vindo aqui, para poder trazer para dentro, internalizar e ver como isso pode ser melhor aproveitado, né? Dentro de um conceito também, né, pensando aí na gestão de dados e indicadores, KPIs que façam sentido. Muito legal essa fala, por quê? Porque a gente tinha, né, um RH, eu acho que ainda tem, né, mas nós tínhamos um RH que às vezes tinha dificuldade muito de mensurar, né? Mensurar. E hoje tudo a gente fala, né? Através do conceito de algoritmo, tudo é gestão de dados. Eu fico muito feliz de ver o RH hoje sabendo trabalhar com a ideia da gestão de dados, né? E de indicadores. Antes a gente falava que, nossa, como é difícil mensurar um programa de treinamento, né? A absorção das pessoas e como que ela dá e qual a resposta dela através, né, do retorno desse investimento, né? E hoje a gente vê os RHs falando muito essa linguagem, né? Dos KPIs, mesmo dos indicadores que trazem de forma com dados mais ricos, né, e dados que realmente refletem uma realidade onde o próprio board, a diretoria consegue utilizar isso para poder fazer novas projeções, né, para ser um dado, para ser um preditivo de novos investimentos, né, então isso é muito legal. Nós temos um braço, né, que é internacional, e a gente está no mundo todo, aí, em mais de 50 países, onde a gente trabalha muito o conceito de pesquisas, né, e tem realmente umas diferenças, né, regionais, assim, mas a gente faz pesquisas pelo mundo todo. É legal ver realmente como, né, a gente tem aqui na parte da América Latina, né, Brasil, dados que são muito interessantes voltados para gestão de pessoas, tanto ligada à cultura, né, essa questão nossa aí de como que a gente entende cultura, e também desenvolvimento de lideranças, né. Então é muito legal saber que as empresas do mercado utilizam realmente essas pesquisas e conseguem, através, né, desse conteúdo, que normalmente é uma amostragem, ok, mas ela é um conteúdo de mercado, dar um direcionamento para questões internas. Mas ouvir também sobre gestão de dados dentro de RH e indicadores sempre é um fator que antes era de desconfiança ou de empirismo, né, subjetividade, agora a gente vê usando de forma muito consistente. Isso é muito legal. E é essa consistência que tem ajudado tanto o RH a se tornar protagonista, né? A sentar com o board e tudo mais. Eu acho que é a base de tudo que a gente está falando desse novo posicionamento do RH. E o que eu ia dizer, na verdade, e já finalizando a nossa atividade, porque o nosso tempo já está estourado, gente, era só um recap de tudo um pouquinho, né? Na verdade, a gente falou sobre muitos temas, mas só para ajudar a nossa audiência a posicionar ou de alguma forma mapear o que pode ser o futuro do RH, e me parece que a gente tem sido muito assertivo nos temas abordados aqui, é que o futuro do RH é de alguém que entende profundamente do negócio, é guiado por gestão de dados, e essa gestão de dados tem que fazer com que o RH e as pessoas performem melhor, né, melhorem as suas entregas e tudo mais. É sim profundamente tecnológico nesse sentido, mas é também muito conectado com a comunidade, ou seja, é de uma cultura muito forte, é diverso, é de uma cultura organizacional cada vez mais diverso, baseado na confiança e que tem que ser verdadeiro, como a Tati falou. Acho que é um bom resumo de tudo que a gente falou, embora eu sei, são muitos temas, mas o RH está acostumado com essa miríade de temas, e a gente sabe que o desafio diário de RH não é fácil, mas, gente, vocês que estão nos escutando e vocês que participaram hoje com a gente, eu agradeço imensamente, Carol, Tati, e também ao Anderson, e agradeço a nossa audiência que tá nos assistindo. Eu quero, antes de terminar, só deixar um recado final, lembrando que até o dia 30 deste mês, 30 de setembro, é o prazo final para você votar nas empresas e profissionais indicados ao Top of Mind de RH. Sim, o seu voto pode fazer muita diferença para que a gente conheça os vencedores, os grandes vencedores em cada uma das 31 categorias do Top, no dia 24 de outubro. Falando no dia 24 de outubro, na grande festa que vai acontecer no Tokyo Marine Hall, os ingressos já estão à venda, você pode garantir a sua presença também lá na grande festa do dia 24 de outubro, conhecer todas essas estrelas que estão participando aqui no RH Top 5. E, claro, convido vocês a acompanharem todas as outras rodas de conversa aqui no RH Top 5 2024. A gente se vê por aí, beleza? Um grande abraço e até mais. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se
e vote! A entrega do prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.